Irmãos, queridas irmãs, então vamos dar sequência. Vídeo 106, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, a crise. E o próximo tema, perspectiva. Então, voltando no tema anterior, vejamos aqui, Eu disse para você que as histórias que eu havia narrado, estava aqui no assunto que nós estamos tratando. Vejamos, era extremamente rebelde, rude, agressivo e violento. Fora também um inquisidor ao despertar para a verdade. Confessa a aflição que experimenta diante da enormidade de suas culpas. Eu estou lendo umas 4 linhas, 5 linhas para depois chegar. Não se julga digno da afeição de espíritos tão elevados como o de sua mãe. Está perplexo ante a cegueira espiritual que por tanto tempo o impeliu a cometer tantos e tão graves desatinos e o impediu de atender ao apelo de seus verdadeiros amigos, dos quais nem percebia a presença junto de si. Preocupa-se com aqueles que liderava no mundo das sombras, que, a seu ver, ficariam agora ao abandono. Aí, Hermínio Miranda diz assim para o espírito, digo-lhe que Deus vela por todos nós e que uma tarefa que poderia desempenhar mais tarde, uma tarefa que você poderia desempenhar mais tarde, aí entrou o caso da minha família no meio. Tá aqui, Digo-lhe que Deus vela por todos nós e que uma tarefa que poderia desempenhar mais tarde, porque você observa que o espírito, ele, ali no campo vibracional do médium, ele, descobriu que cometeu tantas atrocidades, foi um rebelde, um agressivo, um violento. Ele descobriu que cometeu enormidades, e que estava se sentindo tão culpado. Ele se via em cima de um muro fictício, não sabendo para que lado ele se pendia, pois ele tinha em mente que ele havia deixado na cidade, nas sombras, nas regiões das trevas, centenas de amigos. Então ele se sentia culpado por tudo aquilo que ele havia feito. Aí Hermínio Miranda, eu gosto de explicar assim para as pessoas compreender. Agora, olha só para você ver. Hermínio Miranda o interrompe e diz assim, digo-lhe que Deus vela por todos nós e que uma tarefa que poderia desempenhar mais tarde, olha, não se desespere, meu irmão, pois há ainda o que ser feito. Nem tudo está perdido e, se tratando de imortalidade, nada se perde. Tenha paciência, pois, mais tarde seria precisamente a de ajudar a recuperar os irmãos que ainda ficaram nas sombras. Então, o que Hermínio está dizendo para esse irmão aqui que está se sentindo culpado por todas as atrocidades que ele cometeu em existências passadas? Tenha calma, tenha paciência, não se desespere, se fortaleça,
porque mais tarde, esse mais tarde é no futuro do espírito, no futuro da alma. Você, naturalmente, quitará todos esses débitos. Você vai conseguir ressarcir todos aqueles que você prejudicou. E uma das formas de você ressarcir aqueles que você prejudicou é recebendo-os no corpo físico através da reencarnação. Por isso que o nosso trabalho chama-se esmiuçamento, porque nós temos que esmiuçar tudo isso e passar para o telespectador. Então veja bem, digo-lhe que Deus vela por todos nós e que uma tarefa que poderia desempenhar, uma tarefa que você poderia desempenhar mais tarde seria precisamente a de ajudar a recuperar os irmãos que ainda ficaram nas sombras. Então, se fortaleça, né? Estude bastante e ajude a retirar esses nossos irmãos daquelas regiões das sombras, na condição de mentor, na condição de reencarnado, lá no corpo físico, você recebendo eles na condição de filhos, de parentes, de primos, enfim, de amigos. Receba-os lá na terra, através das reencarnações, das plural, reencarnações. A recuperar os irmãos que ainda ficaram nas sombras. Aí, o irmão pede que oremos por ele e que o perdoemos pelo tratamento que nos deu. Então, ele, ao mesmo tempo, assim tão confuso, interrompe Hermínio Miranda, pedindo, ele interrompeu Hermínio Miranda. Hermínio Miranda o orientava quando ele o interrompeu, pedindo que oremos por ele e que o perdoemos pelo tratamento que nos deu. É tratamento? Tratamento. Pensei que era trabalho. Tratamento que nos deu. De início com a sua agressividade. Porque no princípio de um tratamento, quase sempre os espíritos, eles se fazem presente no campo vibracional dos médiuns, agressivos, animalizados, vamos usar esse termo, brutos, sem educação, xingam, blasfemam, desfaz de todo mundo, mas é preciso entender, aquilo ali chama-se dor de consciência, dor na consciência, consciência pesada, pois todo aquele que traz a consciência pesada, ele xinga, ele blasfema, ele desfaz, ele discute, ele briga, ele humilha os outros, ele aponta o defeito dos outros, ele ignora
ele humilha, ele reclama de tudo. Ele reclama de tudo. Se faz sol, sol dos infernos. Se faz chuva, chuva dos infernos. Se faz frio, reclama do frio. Se faz calor, reclama do calor. Se no almoço excessivamente come um pouquinho a mais, nossa, não aguento. E depois fica com azia, má digestão o dia todo. Se toma um café, estraga o fígado. Tudo que lhe acontece, reclama, blasfema, xinga, humilha e desfaz. Isso são técnicas de seres doentes, de seres perturbados. São técnicas de pessoas obsidiadas. Porque o medo dessas pessoas são tão grande em ser descobertas de que são obsidiadas, perturbadas, lunáticas, que elas gritam, que elas blasfemam, que elas xingam. Porque a intenção é que elas calem a boca de todo mundo. Você entendeu? Então, no princípio, quando os espíritos se fazem presentes no campo vibracional dos médios, quase sempre eles se manifestam assim. Porque eles estão com dor de consciência, dor moral. A dor moral dói 1000 vezes que uma dor física de uma cólica de rins. Sabe? Então, mas com o passar das semanas e dos meses, porque você percebeu ou você já observou que os trabalhos de Hermínio Miranda funcionavam dessa forma. O espírito ali levado pelos benfeitores espirituais na segunda-feira, retornava na próxima sexta, retornava na próxima segunda, retornava na próxima sexta, retornava na próxima segunda, retornava na próxima sexta. Semanas, meses. Existe casos até de anos. Toda semana se manifestando 2 vezes e recebendo tratamento dos mentores espirituais e acolhimento dos médios e do doutrinador, até solucionar aqueles casos e entregá-los, o doutrinador, entregá-los aos mentores espirituais para reencarne. Então, Hermínio Miranda, ele agia como um psicoterapeuta. Ele não era só um doutrinador, ele era um psicoterapeuta. Ele introduzia o bisturi em todas as áreas sedimentadas do subconsciente profundo de todos os espíritos que se faziam presente ali. Tanto é
que o lema de Hermínio Miranda é o mesmo lema do professor Eurípides Barçanufo. Pois o professor Barçanufo prioriza a qualidade e não a quantidade. Às vezes, o professor Eurípides fica 20 minutos ouvindo uma pessoa, meia hora se for preciso. Porque, por incrível que pareça, por mais tecnologia que nós possuímos hoje, telefone, notebook, televisão, nós estamos cheios de informações, nós temos 1 milhão de amigos virtual. Mas na hora do aperto, não encontramos nenhum amigo virtual. Ninguém quer saber que você existe. Você está com uma depressão tremenda. Ninguém aparece para te ouvir. Se você entra em contato com a pessoa, agora eu não posso. Agora eu não posso. Agora eu não posso. As pessoas ultimamente não estão tendo mais tempo para conversar uma com as outras, para ouvir as outras pessoas. Nem os doutrinadores em 2025 não estão tendo tempo para dialogar com os espíritos através dos médios, do campo vibracional dos médios, nas casas espíritas, nos trabalhos de obsessão. Porque eles estão preocupados, muitos doutrinadores estão preocupados com quantidade e não com qualidade. Então eles acham que há necessidade de 3, 4, 5, 6, 10 espíritos se manifestar ali naquele médium. E a doutrina dos espíritos nos esclarece que no mínimo 1, no máximo 2 espíritos. E tem médios que dizem que recebe 9, 12, 13 espíritos numa reunião de 1 hora. Isso é mistificação, isso é charlatanismo, isso é impossível. Vai estudar a doutrina dos espíritos, as obras básicas, codificada por Hipólito Leon Denis de Rivail, e me mostre no livro dos médios, principalmente no livro dos espíritos, onde Kardec trata destas questões, que ele abre as portas que os médios possam receber 2, 3, 4, 10, 20 espíritos, tudo de uma vez, numa hora. Isso é invenção do pseudo espírita. E você sabe que pseudo é charlatão, é mistificador. Então é complicado. Quantos doutrinadores, eu mesmo já presenciei isso, eles estão ali conversando com aquele espírito e olhando no relógio, no braço, ou no relógio da parede. Ó, meu irmão, ó, já encerrou teu tempo, vai, porque nós temos a fila, como se diz, a fila anda, né? Vai, porque nós temos mais irmãozinhos para tratar aqui, não é só você, não. Vai com os mentor. Que é isso, gente? Doutrinador, você aí do outro lado que é doutrinador, você está pensando que existe o SUS no plano espiritual? Não existe não, meu bem. O SUS existe só aqui na Terra. S-U-S. SUS. É só aqui na Terra? É preciso amar o espírito manifestante.
é preciso respeitá-lo, é preciso ouvir. Tanto é que Hermínio Miranda nos orienta. Quem deve primeiro se abrir é o Espírito. Doutrinador, ouça o Espírito. Façamos uma comparação. Se o Espírito se manifesta hoje, nos trabalhos de desobsessão, o qual você é o doutrinador, e ele demora 20 minutos contando a tua história, ouça o nosso irmão. Ouça ele. Pois não, meu irmão. Fique à vontade. Pois não, meu irmão. Ah, sim. Vai conversando com ele. Ah, sim. Ah, tá. E vai captando, vai trabalhando a tua sensibilidade, a tua percepção, a tua benevolência, a tua indulgência. Deixa ele desabafar. Quando passar uns 15, 20 minutos, porque é preciso entender, meu bem, um diamante não... O lapidário, aliás, o lapidário, ele não consegue lapidar um diamante em meia hora. O lapidário, ele precisa de várias horas, de vários dias para lapidar um diamante. E nós não podemos esquecer que nós somos diamante em processo de lapidação. O espírito é um diamante em processo de lapidação. Ouça aquele espírito durante 15, 20 minutos. E depois de uns 15, 20 minutos, diga para o nosso irmão: meu irmão, amei ouvir a tua história, mas eu gostaria de continuar esse assunto, porque eu gostaria de continuar te ouvindo. De forma que, porventura, se você estiver acompanhado, porque sozinho você não veio, siga os irmãos que te trouxeram até aqui. Esse é o princípio do tratamento. Eu gostaria de continuar esse mesmo diálogo na próxima sexta-feira. Então, isso é segunda-feira. Na próxima sexta-feira eu gostaria de ter você aqui. Na próxima sexta-feira, os mentores ali comparecem com ele. E vai desenrolando a trama dele, a história. Vai desenrolando. Semanas, meses, anos. Agora tem doutrinador que diz assim, ó. Esse relógio tá errado? Ah, tá não. Ô, meu irmão, ó, já encerrou o teu prazo, tá? Encerrou o teu prazo, então você vai agora com os mentores, tá bom? Vai com Deus, que Jesus te ilumina. Nossa! Nossa, eu tô até arrepiado agora. Mas vai com eles. Vai. Eu até hoje não descobri por que é isso aqui. Não descobri. É uma instalação de dedo para lá para cá. Eu não sei por que é isso. Misticismo. Charlatanismo. Palhaçada. Essas pessoas deviam trabalhar no circo. Não é? Então, vai com eles, porque nós temos outro irmãozinho. Nem bem saiu, o doutrinador já corre no outro médium. Pois não, meu irmão, pode falar aqui. Desculpa, tá? Porque o outro irmão ali demorou demais, mas você nos desculpa, viu? O que está se passando com você?
Ah, porque eu briguei com ela, porque eu briguei com ele. Papapá. É tudo papagaiada. Ai, gente. Olha, minha cabeça fica mil, né? Então o Espírito pede que oremos por ele e que o perdoemos pelo tratamento que nos deu de início. Com a sua agressividade, também eu lhe peço minhas desculpas por uma ou outra palavra mais enérgica, necessária, às vezes, para o despertamento. Ele chora pela primeira vez em muito tempo, segundo nos informa, e parte. Ele chora e parte. Mas ele parte daquele trabalho, porque encerra-se ali uma etapa. Mas existe milhares de outras etapas que ele volta para dar sequência na história. Então é preciso agir com amor, benevolência, indulgência. Eu costumo dizer que se todos nós nos colocássemos no lugar do outro, respeitaríamos mais o outro. Porque, na realidade, nós gostamos de ser bem tratado. E nem todas as vezes tratamos com dignidade a outra pessoa. Mas nós gostamos de ser bem tratado. Eu deparei um dia com um pai, ou melhor, uma mãe, que acabara de pegar seu filhinho de 6 aninhos na escola. E eu ouvi quando ela disse assim para o filhinho dela: a próxima vez que ele fizer isso com você dentro da sala de aula, meta a mão na cara dele. São termos que eu ouvi dela. Eu fiquei pasmo. Porque se você não meter a mão na cara dele dentro da sala de aula, eu te bato aqui fora. Onde nós vamos parar desse jeito? Conforme o vídeo anterior, que eu tratei a respeito em partes da minha família. É um desamor. Pense numa família desunida. É a minha família. Todo mundo tem problema, não tem? Todo mundo tem problema. Eu estou reclamando? Não. De forma nenhuma. Mas eu preciso. Uma das técnicas do professor, do expositor, do orador, é incrementar a sua vida pessoal como exemplo. Isso são técnicas. Mas família mais desunida que a minha não existe. Pois eu fiquei sabendo que uma prima minha havia desencarnado uma semana depois. Aí você me diz assim: mas a espiritualidade não está com você todos os dias, eles não podem te informar? E você acha que é da responsabilidade da espiritualidade ficar nos informando quem morreu, quem deixou de morrer? Isso é responsabilidade nossa, meu bem. Quem paga plano de caixão somos nós, não é a espiritualidade. Quem enterra a pessoa é nós, não é a espiritualidade. Vamos separar o joio do trigo, meu bem. Ah, porque vó Leontina está aí do teu lado,
Por que ela não te avisou que uma prima tua morreu? Sobrinha dela. Não, neta dela, né? Neta dela. E vó numa boa aqui, imparcial. Em momento algum ela me disse, tudo bem. Uma semana depois fiquei sabendo que a minha prima tinha morrido. Por boca de amigos. Nem foi da boca da família. Fui perguntar para a avó, ela falou assim, mas você acha que isso é problema nosso? Ainda levei um tapa na cara de vó também. Como se não bastasse, né? Falei, vó, mas fulana desencarnou, a senhora não me disse nada? E você acha que isso é responsabilidade nossa, meu filho? Então você não está praticando a doutrina espírita conforme está nas obras básicas. Você não acha que você precisa reler as obras básicas novamente? Não. Fiquei igual um peru de vermelho, de vergonha. Ela não está certa? Quando eu disse que eu tenho uma irmã que, no plano espiritual, disse para minha outra irmã, eu recebo esse espírito que é teu filho, que é teu amigo de vidas passadas, de existências passadas. Eu recebo como meu filho, só que você me ajuda a cuidar dele. Pergunta se essa irmã ajuda ou já ajudou essa minha irmã, atual mãe desse menino. Pergunta se ela recebe alguma ajuda da família. E essa minha irmã é um espírito nobre. Essa mãe do menino. Essa que recebeu esse espírito. É um espírito nobre. É um ser especial. Eu sei de tanta coisa dela. Eu amo ela de coração. É um ser tão especial, tão nobre. Tem um coração tão grande, é tão boa, que vocês nem sabem. Só por agir dessa forma. Gente, você sabe o que é chegar no plano espiritual lá assim, ó, nessa encarnação mesmo, em espírito, já foi no departamento, viu lá o caso da outra minha irmã e se meteu na história. Não, eu recebo é lá por você. Eu posso ser mãe ainda. Eu recebo. Você me ajuda? Ora, ajudo. Mas pergunta se já ajudaram ou se ajuda. Então, não é fácil, não é? Mas, quem está dizendo que é fácil? Nós temos que continuar batalhando, lutando, né? Por isso que eu procuro sempre incentivar a minha irmã à batalha. Não é verdade? Então, o próximo tema, perspectiva. Próximo dia. Próximo vídeo, próximo dia.